Agora na carta aos Hebreus, por favor. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 2. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, façamos a leitura, ouçam e acompanhem nos versos de número 10, digo isso mesmo, até o 13. Portanto, aos Hebreus, capítulo 2, versos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus em Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, atendendo, ó Deus, ao teu chamado, vimos nós e os nossos filhos, aqueles que o Senhor nos deu, nossas esposas preciosas, e tendo vindo, ó Deus, e atendido ao teu chamado, louvamos, exaltamos, lemos as Escrituras e fizemos confissões necessárias de pecado. Agora, Pai Santo, nos colocamos em silêncio para ouvir o teu Filho falar. Fala-nos através da tua palavra, Pai, como já oramos, e que Cristo seja visto, crido, que Cristo seja glorificado. Seja com o nosso pastor, naquela missão tão maravilhosa de também proclamar a tua palavra, ali naquela igreja irmã, co-irmã nossa, naquele estado. Abençoa tudo que já foi feito ali, desde a pregação de ontem, como o Senhor já fez ele fazer, permitiu, e na escola bíblica, e ainda hoje, que também a semeadura da tua palavra, como ele sempre faz, e como nós fazemos aqui, seja para a glória do teu Filho. Assim nós oramos com humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos amados, queridos amigos, como nós sabemos, a carta aos Hebreus é emblemática no aspecto que eu quero destacar, de maneira figurada. Esta carta, de todas as cartas, ela é emblemática na questão do rosto, embora quase todas as cartas o sejam, na questão do rosto do seu escritor. É uma carta que não traz, que não descreve nem o nome de quem a escreveu. Este aspecto emblemático, ele não diminui em nada esse tom magistral. Nós estamos diante de uma carta que é uma pregação. Cada pedaço, cada versículo, cada capítulo, cada seção do livro de Hebreus é uma pregação perfeita da glória de Cristo. Uma carta com um tom pastoral, estruturada numa abordagem trinitária. Um judeu convertido ao cristianismo. Os judeus tendem a se afastar do cristianismo por considerarem que eles não conseguem digerir a doutrina maravilhosa da Trindade. Algumas pessoas também chegam a dizer que o nome Trindade, não aparecendo nas Escrituras, dificultam ali para elas crerem nessa tão sublime, tão maravilhosa doutrina e verdade sobre o Deus eterno, Senhor Deus das Escrituras, que é o aspecto do seu ser, da sua ontologia em três pessoas. Aqui nós temos um autor judeu, convertido, conhecedor do Antigo Testamento, estrutura uma carta pastoral e não se atreve, portanto,
a pastorear a igreja de Deus, a igreja de Cristo aos seus cuidados, que não seja exatamente pela estrutura trinitária. Ele pastoreia e o faz abordando e tomando como certo e reafirmando e até mesmo nos ajudando em muito, mostrando que nós temos um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. E este conhecimento ele é muito necessário para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. A estrutura trinitária do livro de Hebreus é maravilhosa. Ainda que seja trinitária, ela é cristocêntrica. Ela fala do Pai, fala do Filho, fala do Senhor Espírito Santo, mas ela o faz dando ênfase para aquilo que a própria divindade o faz, para a glória do Filho. E é importantíssimo que eu me repita todas as vezes, se for necessário, que num culto reformado de teologia aliancista, nós não precisamos invocar outra pessoa da divindade quando estamos invocando, quando estamos adorando a pessoa do Filho. Nós não podemos trazer aquela herança lá da igreja romana, que ora ao Pai, ora ao Filho, ora ao Espírito, numas ladainhas de repetições desnecessárias e incorretas, assim, até blasfêmicas. Porque se eu estou dizendo, Deus Pai, tem misericórdia de mim, se eu estou dizendo, Deus Filho, tem misericórdia de mim, se eu estou dizendo, Deus Espírito Santo, tem misericórdia de mim, eu estou desassociando as pessoas da divindade, eu estou ferindo a unidade desse Deus maravilhoso, eu estou descrendo que este Deus está presente no seu Filho, como ele disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O autor aos Hebreus, como judeu, então, ele é uma palavra definitiva para nós sustentarmos de maneira muito vigorosa esta doutrina maravilhosa, mas ele o faz, e eu dizia, com ênfase na pessoa do Filho. Esta carta é cristocêntrica, ela alterna, ela vai trazendo várias contundentes exortações. Alguém falou que as exortações de Hebreus são, na verdade, condenações do pacto. Elas são palavras tão fortes aqui, que não é apenas uma exortação, que às vezes a gente diz assim, o pastor falou para mim um negócio assim. Não, o autor aos Hebreus, ele fala com tanta seriedade nessas exortações, que elas são de fato condenações do pacto, da quebra do pacto. E então nós estamos diante dessas exortações necessárias, mas não sabemos quem a escreveu, e nós estamos, portanto, diante de uma carta que nós não conseguimos ver o rosto do seu autor, do seu escritor, mas nós sabemos exatamente quem é o seu autor. O autor desta carta, como diz a própria Escritura Sagrada, é o Senhor Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O autor desta carta, como dizem as Escrituras, nunca, jamais, de nenhuma maneira, nenhuma profecia das Escrituras foi dada por vontade humana. Nunca, nenhuma profecia veio da vontade do seu escritor, mas ela vem da vontade do seu autor. Antes, o Senhor Deus falou através de homens santos, através de um mover do Senhor Espírito Santo. É muito importante, irmãos, e esta é uma das minhas intenções, você saber o que você está lendo, saber o que você tem na frente. Você não apenas dizer é a palavra do pregador que eu confio, você dizer é a palavra do Senhor Deus, na mão de um pregador que eu confio. Antes de tudo é a palavra do Senhor Deus. O Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, é o único autor. Nós ensinamos para os nossos filhos, as Escrituras têm pelo menos 40 autores, aí nós vamos corrigir, não, 40 escritores. Ela foi escrita pelo menos por 40 escritores, mas ela só tem um autor. Isto significa que por trás de cada livro há um rosto do autor das Escrituras Sagradas. Por trás de cada escritor há um rosto por trás do autor, e esse autor é o Senhor Deus. Nunca, jamais, nenhuma profecia das Escrituras foi dada por vontade humana. Antes, Deus fala através de homens santos, movidos pelo Senhor Espírito Santo. Portanto, certamente,
Há um rosto por trás destes 66 livros aqui. Há um rosto por trás do livro de Hebreus, e não é apenas o rosto do seu escritor, é o rosto do próprio Deus, é a pessoa do próprio Deus. Quando Josué, e essa introdução eu faço porque eu quero me valer dela, quando Josué, que é o primeiro intérprete da Bíblia, não havia nada escrito por muitos anos, então Moisés escreveu 5 livros. Moisés morreu e pela primeira vez um crente abriu as escrituras sagradas, e ele teve que ler nas escrituras. Esse crente foi Josué, e ele teve que interpretar as escrituras. Quando Josué, o general que substituiu Moisés, quando ele lê as escrituras, ele vê o rosto de Moisés por trás daquilo que foi escrito, mas ele sabe que para além de Moisés, ele estava diante de palavras do Deus Yahvé, o eu sou, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando nós abrimos as escrituras, então nós precisamos ter esta percepção: quem está falando? Quem está por trás da fala? É bem desafiador. Qual é a intenção dos autores daquilo que foi escrito? E ainda, preparando-vos para a exposição do texto em si, as escrituras falam que um homem, um alto funcionário de uma rainha de Candace, um lugar que não conhecemos, ele vinha numa carruagem lendo as escrituras em hebraico. Ele podia ler as escrituras não traduzidas, não era português, não era latim, não era grego, era em hebraico. E ele estava lendo o profeta Isaías, aquele intérprete, aquele leitor-intérprete na sua carruagem, lendo o profeta Isaías, especificamente o capítulo 61 do livro de Isaías. E então ali ele precisava de auxílio. O Senhor Deus trouxe Filipe, e ali o Filipe corre atrás da carruagem e diz para ele: entendes o que lês? Que pergunta maravilhosa. E ele diz: como que eu vou entender se não houver quem me explique? Como isso reflete o nosso momento, os dons que o Senhor Deus deu para a igreja. E aí então, quando Filipe sobe na carruagem, este eunuco faz algumas perguntas. Ele diz: a quem se refere o profeta? Ele está procurando o rosto por trás da escrita. Ele percebe que o capítulo 53, eu falei 61, me corrijo, ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, e ele percebe que ali por trás daquelas falas havia alguém falando, e falando de quem? Quem estava falando? Como é importante nós sabermos isto. Quem fala, quem está falando, sobre quem se está falando. Filipe disse para ele, numa interpretação cristocêntrica: Deus Pai está falando do Filho em Isaías 53. Ele está falando através do profeta do seu Filho. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Tem a ver com Cristo. As Escrituras dizem em Atos 8, 32, 34, que Filipe interpretou para ele o rosto atrás da fala. É muito importante isso. E por que eu faço esses destaques repetidos do rosto por trás do livro, do rosto por trás do escritor, do rosto por trás da fala? Porque o autor aos Hebreus, ele fez um serviço maravilhoso para nós que lemos a Bíblia toda. Ele está elucidando para nós alguns textos do Antigo Testamento que são difíceis de serem lidos, e ele está mostrando que nestes textos quem está por trás, por vezes é o Pai falando do Filho, por vezes é o Filho falando e respondendo para o Pai, por vezes é o próprio Senhor Espírito Santo confirmando, endossando a fala do Filho. E para a pregação de hoje à noite isso será muitíssimo importante. O escritor aos Hebreus, portanto, embora não vejamos o seu rosto, não sabemos o seu nome, mas ele nos elucida de maneira inspirada, ou seja, de maneira perfeita, correta, essas falas intratrinitárias no Antigo Testamento. Ele não apenas fala que existe a Trindade, ele coloca falas dos salmos, dos profetas, da lei de Moisés, na boca das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É em Hebreus que nós vemos então um método, e aí
Converse melhor com seus filhos que estão anotando e percebendo a pregação nesse termo que eu vou usar. Ele usa um método trinitário, das 3 pessoas, mas ele vai para uma exegese prosopológica. Essa palavra precisa ser entendida, muito fácil para a época de Cristo. A palavra prósopo, ou prosopó, ela era uma palavra que significava rosto, e logia é conhecimento, é o rosto por trás do conhecimento. Os artistas iam para os palcos com aquelas máscaras, e vocês lembram daquelas máscaras que hoje estão mais ligadas à internet? Eu esqueci aqui aqueles invasores de internet, né? Aquele rosto, aquela máscara chamava prósopo. Então, a exegese prosopológica é todo um trabalho de ler a Bíblia, sabendo de quem são estas falas, a quem se refere o texto. E o autor aos Hebreus, então, ele faz um trabalho maravilhoso, inspirado para o Salmo 2, para o Salmo 45, para o Salmo 22, para tantos outros textos das Escrituras, e ele vai dizer assim: aqui por trás desta fala é o Pai falando para o Filho, é o Filho respondendo para o Pai, é o Senhor Espírito confirmando estas falas. É exatamente isto que nós estamos vendo no capítulo 2, no verso 10. O capítulo 2, verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ele fala do Pai, ele fala do Filho, ele fala da igreja, e ele diz que há uma união entre nós e Cristo, e há uma união entre Cristo e o Pai. E então ele diz: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, ele quem? O Filho, dizendo. Aí ele cita aqui um texto das Escrituras veterotestamentárias. O capítulo 2, verso 12, é uma citação do Salmo 22. Você abre o Salmo 22, por favor, e você vai perceber que todo aquele que lê este salmo percebe que este salmo vai além de Davi. Mas a gente fica pensando de que maneira teológica correta nós vamos afirmar para os judeus, para os muçulmanos, para aqueles que são romanos ou que não são evangélicos, que aqui é a voz de Cristo. Eu digo, basta abrir em Hebreus. Hebreus vai dizer que o Salmo 22, por favor, escrito por Davi. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele remete não apenas ao que Cristo falou na cruz, mas a partir do verso 22, o salmista diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esta fala é mais do que a fala do rei Davi. O autor aos Hebreus está fazendo a exegese prosopológica. Ele está dizendo qual é o rosto por trás da fala. E ele diz que o rosto por trás da fala do Salmo 22, verso 22, é o rosto do Filho respondendo ao Pai. Então é uma maravilha de fundamentação trinitária da pessoa de um Deus que não é inventado por nossa mente, mas é revelado de acordo com as Escrituras. Essa exegese, ela vai estar presente em vários momentos da carta de Hebreus, mas especialmente nas falas do Pai, nas falas do Filho e nas falas do Senhor Espírito Santo. No capítulo 1 de Hebreus, por favor, o escritor aos Hebreus, que nós não conhecemos o nome, mas estamos agradecidíssimos por esse trabalho maravilhoso. Ele introduz aqui o Pai falando do Filho. Nós temos no livro, na carta aos Hebreus, 2 momentos de fala entre o Pai, o Filho e o Espírito. No capítulo 1, então, no verso de número 5, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui é uma citação. Todas as vezes que o texto aparece destacado da margem da Bíblia sua, ele tem um destaque como se fosse uma poesia. Ele está falando, ele está trazendo uma citação do Antigo Testamento, uma citação, no caso aqui, do Salmo de número 2, verso 7.
Aqui ele está dizendo que o pai está falando do filho, e ele diz que o pai falou do filho no Salmo 2, verso 7, irmãos. Quantas vezes nós lemos o Salmo 2? Quantos judeus têm lido o Salmo 2 e eles não têm se apercebido desta verdade? O Salmo de número 2, especialmente no verso de número 7, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho. Não, aqui não é sobre Davi, aqui é uma conversa que aconteceu, e aqui notem, por favor, possivelmente de acordo com a interpretação inspirada de Hebreus, na redenção, na história da redenção. Ele está dizendo que houve um momento onde, antes de tudo, o pai falou para o filho estas palavras. Ele diz aqui aí, Hebreus, no capítulo 1, verso 5: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Ali, quando existia apenas o pai, o filho e o Senhor Espírito, não tem mundo, não tem pessoas, não tem anjos, não há demônios, não há nada criado, apenas ele subsistindo na forma divina, eterna. Ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O gerar não significa criar. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. Esse tom, esse sentido do tempo verbal, de que eles estão na eternidade dizendo qual vai ser o papel, a missão, a função do filho. É maravilhoso perceber o autor aos Hebreus nos chamando a atenção para isso. Ele diz aqui no verso de número 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, a conversa aqui, ela tem dois momentos. Um momento que ele não diz quando é, ele apenas diz, tu és meu filho. E aqui eu estou dizendo, como vou mostrar depois, que é lá na aliança da redenção. Mas quando o filho entra na nova aliança, quando ele encarna, diz o verso 6, e novamente ao introduzir o filho, o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho diz, observe, o pai falando do filho, quando o filho entrou no mundo. O que o pai está falando? O autor aos Hebreus coloca uma fala na boca do pai. Esta fala, ela é retirada, ela está destacada da posição correta do texto. Ela tem um destaque como se fosse uma poesia. Então, no verso 8, ele está fazendo citação do Salmo 45, e ele está dizendo qual é o rosto que está por trás da fala no Salmo 45. Ele está usando essa exegese prosopológica. Ele está fazendo um bem muito maravilhoso para a igreja saber que nas Escrituras toda o Filho está presente, o Pai está presente, o Senhor Espírito está presente. E aqui então no capítulo 1, no verso 8, o pai fala do filho, teu trono. E o que o pai diz do filho? Ó Deus. Como nós precisamos pensar nisto? Aqui é um ponto definitivo para judeu, para qualquer outra pessoa que duvide da divindade de Cristo. Teu trono, ó Deus. É o pai falando do filho. Ele não é apenas uma representação, não é apenas uma emanação, não é apenas uma manifestação da divindade do Pai. Ele é Deus também, e não há dois deuses, não há três deuses, mas há três pessoas na divindade. Então o autor aos Hebreus é trinitário, o autor aos Hebreus é cristocêntrico, porque o Pai está falando do Filho, e dizendo, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Ele diz mais no verso 8, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Por quê? Porque este filho, já lá no começo da sua encarnação, ele já sabe de todas as coisas, ele ama a justiça, ele vai continuar amando a justiça, ele não vai prevaricar, ele vai continuar fiel, amar-te a justiça, odiar-te a iniquidade. Por isso o teu Deus, o teu Deus te ungiu, ele é ungido, ele é o Cristo ungido, com óleo de alegria,
como a nenhum dos teus companheiros. Ele diz mais sobre o Filho, e ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Cristo estava no princípio com Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, esses textos, estas elucidações do escritor aos Hebreus, elas são maravilhosas para o entendimento evangélico, para o entendimento da igreja nos dias de hoje reformada, para nós podermos sustentar verdades e dizer: a palavra de Deus é maravilhosa. Não é a pregação apenas que é maravilhosa, entenda isso, é a palavra, a pregação me levando para a palavra, a pregação me levando para Cristo, como nós fazemos o tempo todo. E não é um capricho de determinados pastores, e não é apenas uma metodologia, não, é uma necessidade. Como nós precisamos ser levados para Cristo. Tendo posto isso, e aqui interrompendo essa comprovação da fala, do diálogo entre a Trindade, mas para ir logo para o primeiro ponto, para eu remir o tempo hoje, eu quero que vocês percebam que no capítulo 2, dos versos 10 a 13 que nós lemos, o autor aos Hebreus vai pastorear o coração da igreja, trazendo uma definição maravilhosa do que é pregação. E assim como nós dissemos que há um rosto por trás dos escritores, que há um rosto por trás das falas nos salmos, e o autor aos Hebreus faz esse trabalho, o autor aos Hebreus aqui nos mostra que há um rosto por trás da pregação. Irmãos, nenhuma igreja vai perseverar até a volta de Cristo em fidelidade se não souber o que é pregação. Nenhuma comunidade da fé, seja ela reformada, seja ela evangelical, seja ela o que for, nenhuma família vai ficar de pé se nós não tivermos uma sustentação alta do que seja pregação. Se dermos um papel para as pessoas e pedirmos para elas dizerem o que é pregação, nós vamos ficar estarrecidos, porque é exatamente isso que nos moveu para este lugar. Você arrumou os seus filhos em casa, você se dirigiu para o carro, você veio para a igreja para ouvir uma pregação. E o que é pregação? Em que consiste a pregação do Evangelho? Em que consiste a pregação da palavra do Senhor Deus? É exatamente, talvez nisto que consiste uma das razões de nós estarmos tão enfraquecidos em nós mesmos, como família, como pessoas, como igreja, por desconhecermos a natureza correta da pregação, do que está acontecendo agora no púlpito e em outros lugares. O autor aos Hebreus, então, aqui, ele vai nos levar para um conceito correto, sólido, trinitário, bíblico, sobre o que é pregação. E ele vai dizer aqui que a pregação é a voz de Cristo por trás da voz do pregador fiel no meio da igreja. Nós estamos perto desse conceito. Não é à toa que o inferno está bombardeando os púlpitos. Não é à toa que o inferno fez com que a igreja de Corinto tivesse Paulo como sendo o único pregador, Cefas como único pregador, Apolo como único pregador de preferência. Não é à toa que a igreja se contenta em ter apenas um pastor de preferência e não percebe que o pastoreio é feito por Cristo. E não se apercebe que pregação não é apenas a voz de Cristo, a voz do pregador. Quando ela é a pregação das Escrituras, ela é a voz de Cristo. É o rosto de Cristo por trás do rosto do pregador. Aquilo que John Flavel disse, é a voz por trás da voz. Há uma voz por trás da voz. E, portanto, nós não vamos poder responder a isto de quaisquer maneiras. Nós vamos ter que responder isso da maneira correta. Por isso, em primeiro lugar, olhando para o capítulo 2 aos Hebreus, tendo feito as considerações da metodologia trinitária, da exegese prosopológica, desse bem maravilhoso que
o autor exegeta aos Hebreus, que não diz o nome, nos faz, explicando vários textos difíceis do Antigo Testamento, e ainda já adiantando que o que ele trata nos versos 10 a 13 é sobre a natureza da pregação. Eu quero, em primeiro lugar, dizer inicialmente, na exegese do texto, que nós estamos diante de uma necessidade que o autor aos Hebreus destaca, ou seja, uma centralidade canônica de Cristo em toda a carta. Toda a pregação, ela precisa estar em Cristo. Todo pregador precisa estar comprometido com Cristo. E o autor aos Hebreus, ainda que essa carta seja chamada de aconselhadora, de uma carta de aconselhamento, de uma exortação, ele o faz a partir da pessoa de Cristo. No capítulo 2, verso 10, para percebermos essa centralidade canônica em toda a carta, e eu vou explicar, ele está nos dizendo: Cristo é o autor da salvação. Toda pregação precisa partir disto. Não existe salvação fora de Cristo, porque convinha que aquele por cuja causa, verso 10, e por quem todas as coisas existem, ele é o criador de todas as coisas, e ele é o autor da salvação. Através dele, o Senhor Deus Pai nos aperfeiçoa. Então ele diz assim: conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então não pode haver pregação bíblica sem que essa centralidade canônica, cada texto, aonde eu ler, aonde eu abrir as Escrituras, ela seja a pessoa do Filho, ela não seja a pessoa do Filho. Nós não podemos nem mesmo pegar o texto de João Batista, pregar o texto de João Batista no sentido biográfico, e ali exaltar as qualidades de João Batista, e mesmo terminar dizendo como nós precisamos ser igual a João Batista. João Batista, conquanto tenha agradado ao Senhor Deus, mas as Escrituras, elas precisam de maneira muito clara em cada texto falar da pessoa de Cristo. Não há necessidade de nenhum pregador no dia da SAF, no dia do aniversário da SAF, procurar um texto que fale de mulheres. Não há essa necessidade, irmãos. Não há necessidade de um pregador, quando vai falar para adolescente, procurar um texto de adolescente nas Escrituras, porque as Escrituras todas, ela serve para nós. E as Escrituras todas, ela não está centralizada na etariedade, ela não está centralizada na faixa etária, ela não está centralizada no aspecto social. Nós vamos falar para que classe, universitários, não universitários, gente formada, não formada. Aqui não existe isso. As Escrituras, ela fala de Cristo, e ela nos coloca na mesma posição. É Cristo que vai ser exaltado, e a partir de Cristo, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, todas as pessoas. Não há texto da terceira idade nas Escrituras, há texto para todos nós nas Escrituras Sagradas. Eu posso pregar para a criança em Gênesis 1, e posso pregar para a criança no Salmo que fala de ser ancião, ou mesmo da velhice. Tudo é feito para eles, porque tudo provém e deve nos levar para Cristo. Por isso ele começa fazendo essa asseveração antes de dizer o que é a pregação. Cristo é o autor da salvação, e vocês e nós precisamos partir disto. Aqui no capítulo 2, verso 11, sobre Cristo, ele diz: Cristo é aquele que nos santifica, e Cristo vem do Pai, e nós que fomos e que estamos sendo santificados também, de maneira maravilhosa, estamos em comunhão uns com os outros. Observe o verso 11, ele diz: pois tanto que os santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Observe o que ele está dizendo, o que é a igreja, para poder dizer o que é a pregação. Ele diz que a centralidade da igreja deve estar em Cristo, porque Cristo é o autor da nossa salvação. Isto é centralidade canônica em toda a carta. E agora ele está dizendo que Cristo está unido ao Pai, e que a igreja está unida a Cristo, e portanto a igreja de Cristo está unida entre si. Ou seja,
isso aqui não é um clube, isso não é uma reunião de afinidades, isso aqui não é uma reunião de inclusão, isso aqui é uma unidade, é um corpo, é uma comunhão. A Bíblia se refere, ou as nossas confissões se referem a nós nesta reunião aqui como sendo a comunhão dos santos. Uma comunhão, não é uma agregação apenas. Há os que estão nesta comunhão e há aqueles que não estão nesta comunhão. Nesse sentido ele diz: pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Essa é a nossa comunhão com ele. Nós estamos unidos a ele, nós estamos unidos a Cristo e Cristo está unido ao Pai. Então isto muda toda a nossa natureza, isso muda toda a nossa perspectiva. Não haverá projeto, não haverá programação como se nós fôssemos apenas uma instituição ou uma entidade qualquer. Não haverá modelo para nós trabalharmos como a nossa IPB equivocadamente faz, um calendário de todas as datas. Nós vamos ver aquilo que tem a ver com a comunidade dos santos. Há datas que não interessam para nós, há datas que contradizem a nossa fé no calendário da IPB. E não há porquê nós colocarmos ela no lugar da adoração, no lugar do dia santo. Ou seja, a centralidade está na nossa unidade com Cristo. Nós somos uma comunidade de santos. Ele não se envergonha de chamar-nos de santos, nós de irmãos santos. É o que diz as Escrituras aqui. No capítulo 2, ainda no verso 17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer a irmandade, essa comunhão, os que são tentados. Aí no capítulo 3 ele diz: por isso, santos irmãos. Então, antes de tudo, nos versos 10 e 11 do capítulo 2, ele nos mostra qual é a natureza da congregação, qual é a natureza da igreja. Não é um ajuntamento, não é uma agremiação, é uma comunhão na pessoa do Filho. Assim como esse Filho está em comunhão com o Pai e com o Senhor Espírito Santo. Irmãos, o destaque para a pessoa do Senhor Espírito Santo é porque é proposital, mas é sem intenção de diminuir ou de classificar quaisquer outras pessoas, o Pai e o Filho. É porque, invariavelmente, a igreja se refere, e eu nem tenho mais o costume de falar, Espírito Santo, como se fosse algo apenas imaterial e não fosse uma pessoa. Conquanto ele seja Espírito e ele não seja matéria, mas ele é uma pessoa. Então, baseado em Paulo, falando aos Coríntios, eu sempre me refiro ao Senhor Espírito Santo, naturalmente, como sendo Senhor Espírito Santo, para que você perceba que ele é uma pessoa divina. Ele não é o teu arrepio, ele não é o que tu sente no pensamento, nada disso é o Senhor Espírito Santo. Ele não é aquela vontade de chorar que você tem, isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e ele está diretamente ligado à verdade, às Escrituras Sagradas. Então ele age através da verdade. Então mesmo o arrepio que você tem no cântico, quando você vai orar, a vontade de chorar, você diz: eu estava movido pelo Espírito Santo. Não necessariamente. Não necessariamente. Assim como o Filho é uma pessoa, assim como o Pai é uma pessoa, o Filho está presente aqui, e o Senhor Espírito Santo também, e o Pai também, por causa do Filho. Então é neste sentido que a comunidade dos santos é uma comunidade de santos irmãos, diz o capítulo 3, verso 1. E a comunidade de santos irmãos se reúne no dia santo para ouvir uma pregação. Que maravilha de comunhão, irmãos. Que maravilha de verdade. Somos a comunidade dos santos irmãos em Cristo Jesus. Essa centralidade canônica de Cristo é porque, como nós vamos ver nessa última parte agora, o autor aos Hebreus vai pegar
textos da Bíblia toda para mostrar que Cristo é o Filho de Deus e que Cristo é Deus. Segundo e último lugar, olhando no capítulo 2 do livro aos Hebreus, especialmente nos versos 12 e 13, mas apenas o verso 12, nós temos aqui uma sublime descrição da natureza da pregação. Já vimos que ele mostra o que é a comunidade dos santos, uma comunidade de pessoas ligadas a Cristo, portanto ligadas ao Pai também, ligadas ao Espírito. Mas agora ele vai, de maneira magistral, com a exegese que eu falei para vocês, de mostrar quem é o rosto por trás das falas aqui no Antigo Testamento. Ele vai fazer um diálogo no qual o Senhor Jesus responde ao Pai. Lembra que no capítulo 5 o Pai falou do Filho, tanto na aliança da redenção, quanto no momento em que o Filho entrou no mundo. Agora é a resposta do Filho. No capítulo 2, verso 12, é-nos dito assim, dizendo, o Filho dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse tempo de verbo futuro, ele nos faz entender que esta é a resposta para a primeira parte da fala do Pai. No capítulo 1, verso 5, o Pai está dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E eu disse que aqui é na aliança da redenção. Então, nesta aliança da redenção, o Filho responde: a meus irmãos, declararei o teu nome. Quando o Senhor me enviar, quando eu encarnar, o meu trabalho é proclamar o teu nome, é cantar no meio da igreja. No capítulo 1, verso 6, eu disse que aqui é outro momento, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Então, neste outro momento, o Filho vai responder ao Pai. Mas agora, no capítulo 2, verso 12, é lá no pacto da redenção. No início de tudo, o Filho vem com a missão de ser o pregador por trás da boca dos profetas. Ele diz: eu vou declarar o teu nome. Cada profeta que se levantou, o Filho estava por trás. Cada pregação cristocêntrica, verdadeira e fiel, é o Filho falando à congregação. O Filho está no meio da congregação, e ele não está apenas no meio da congregação, como diz o verso 12, para cantar louvores, como nós já sabemos. Esse é um aspecto muito maravilhoso, de que a nossa adoração, ela é de tal significado, que não é o que cantamos com a sonoridade da voz, mas é o fato de que Cristo esteja nos louvores, no conteúdo do louvor, na origem do louvor. Por isso não cantamos qualquer coisa. Por isso, ainda que a letra e o ritmo seja bonito, mas quando ele vem de uma comunidade errada, do neopentecostalismo, do adventismo, do romanismo, e tem igrejas reformadas cantando esses grupos, eles não serão cantados aqui, porque quem canta conosco verdadeiramente é Cristo. Senão será apenas a música, e não será a nossa adoração ao Pai. Será apenas um louvor de nós para nós, com instrumentalidades maravilhosas. Nós tivemos teólogos internacionalmente conhecidos que defendiam que a igreja deveria ter um grupo de louvor tão técnico, que não importa nem se eles eram convertidos ou não. Entenda isso, dentro da igreja chamada reformada. O que importa é a perícia, é a técnica. Não, não é assim. Importa saber que Cristo está aqui cantando conosco, que a nossa adoração, ela não vai fazer nenhuma diferença no Deus da glória, que é adorado por anjos, por serafins, por querubins perfeitos, sem pecado. E o que ele vai achar de músicas perfeitas? O que nós teríamos para oferecer para eles do ponto de vista musical? Que tenhamos a necessidade de cantar com perícia, sim,
mas não que isto seja o ponto para que Deus nos receba. Ele nos recebe por causa de Cristo. Tirando Cristo, nem a maior perícia de música, eu não sei onde vamos encontrar isso, faz qualquer sentido para a glória ou para o Deus da glória. Nunca fez, nunca fará. Como eu me agradei de ouvir a voz da igreja cantando hoje. Eu venho um pouco aqui. Foi maravilhoso cantar aqui. Maravilhoso cantar. Porque cantar não é para grupo de louvor, irmãos. Cantar não é para aqueles que sabem cantar, é para a igreja cantar. Para a igreja abrir a voz, é a adoração do Senhor Deus. É a gratidão do Senhor Deus. Então nós não temos medo nem vergonha de cantar. Nós sabemos que dentro do nosso coração, estando em Cristo Jesus, Ele suscita louvor dos lábios de criança, e criança não é perfeita, é pecadora, mas Ele suscita esses louvores. Então nós já sabemos que Cristo canta no meio da igreja, mas esse texto diz mais do que isso. Esse texto, como nós estamos afirmando nesse segundo e último lugar, ele traz uma sublime descrição da natureza da pregação, como sendo a voz de Cristo por trás da voz do pregador, assim como Cristo é a voz por trás do cântico da igreja, para o Pai. Cristo é a voz por trás da voz do pregador fiel. Isso nos enche de temor como pregadores, mas isso nos enche de tranquilidade, de júbilo, de alegria, de confiança, de que não é o nosso poder de oratória, que não é a nossa inteligência, mas por isso as Escrituras vão dizer: o que se requer dos despenseiros, daquele que trabalha com a palavra, não é que ele seja eloquente, poderoso, é que ele seja fiel. O termo está no superlativo, e o superlativo da palavra fiel, do adjetivo, é fidelíssimo. O que se requer é que ele seja fidelíssimo. E se vir aqui, com todo cuidado eu vou dizer isso, alguém que articula ruim as palavras, alguém que pelo cansaço, pela idade, sabe-se por alguma razão, não consegue trazer a eloquência das falas sequenciais, da lógica, mas ele estiver falando com fidelidade às Escrituras, Cristo está falando por trás dele. Embora a igreja tenha a obrigação de ter no púlpito pastores consagrados, e esses pastores devem pregar na igreja, mas Cristo fala pela fidelidade das Escrituras. Entenda isso. Pregação é Cristo falando pelas Escrituras. O meu coração ainda está cheio de brasas da palavra do Senhor Deus de sexta-feira, por ouvir o colega Hermes pregando aqui, por falar de missões centralizada em Cristo, por não acrescentar nada à palavra, por dizer as verdades de que nós fomos comissionados pela autoridade de Cristo. Missões é isso. O trabalho da igreja é isso. De que temos uma missão a ser cumprida, fazer discípulos, mas esse Cristo garantiu que estaria conosco. Que equação maravilhosa. Que centralidade de Cristo é esta para missões. Não é eu ir fazer o meu trabalho, da minha força, choramingando se tem dinheiro, se não tem, sofrendo pelas consequências das pessoas que aceitam, que não aceitam, dos que rejeitam, dos que não rejeitam. Há uma simplicidade nessa equação, é na autoridade do Filho. Toda a autoridade me foi dada, não foi isso que ouvimos? Quem falou no púlpito não foi o pastor Juscelino, foi outro pastor. Não teve fidelidade? Então foi Cristo. Quem conversou conosco na última quarta-feira, na oração, quando o texto das Escrituras foi aberto e um presbítero se levantou para, com todo cuidado, como é comum a esta igreja, de todos os presbíteros,
falar pouco, mas falar o que é certo, com menos oratória, me permitam, com menos oratória do que os profissionais da oratória, muitas vezes, mas eles abrem o texto e falam do texto. Quem está falando por trás do texto? É Cristo, meus irmãos. Cristo fala no meio da congregação. O dia do Senhor especialmente reservado para a exposição, e a igreja não pode ter medo de exposição, não pode desejar pouca exposição, deve desejar muita exposição, para que possamos compreender verdades sólidas. A natureza da pregação, o autor aos Hebreus, que nós não visualizamos o rosto, mas está por trás da escrita. Eu não estou inventando, eu estou dizendo o que ele escreveu. A minha fidelidade consiste em que eu estou fazendo um sermão a partir da intenção dele, mas por trás dele tem o Espírito de Deus, por trás dele é o Pai, por trás dele, como diz aqui, é o Filho falando à igreja, no capítulo 2, verso 12, a meus irmãos, isso é a igreja, declararei, pode ser dito, pregarei, proclamarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, para que hoje eu preciso remir, o livro de Apocalipse, João teve uma visão da igreja, os 7 cartiçais, e João teve uma visão de alguém que caminhava no meio da igreja. Vejamos isso, por favor, não me contento de descrever com as minhas palavras. Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso de número 9, Apocalipse 1, 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito, é trinitário isso aqui, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve. Esse é o rosto por trás do Apocalipse. E manda as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante ao filho do homem, no meio, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. Por que João precisava ver isso no final da vida dele? Um pregador fiel, no exílio, agora é consolado pela visão daquilo que o autor aos Hebreus está nos dizendo. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, como a alva lã, como a neve, como os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João viu um culto, as igrejas reunidas, e ele viu que não era o maior pregador no meio deles, e ele viu que não é ele que é o último apóstolo que vai andar e ter a primazia no meio deles. Verso 17, quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério, aqui está, irmãos, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores, mas eles não são a estrela que brilha mais, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, mas é Cristo que está no meio da igreja, é Ele que fala no meio,
das estrelas e dos candeeiros. Ele, diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, finalizando, é o que fala por trás, é a voz por trás da voz dos pregadores fiéis. É por isso que é tão maravilhoso, irmãos, quando eu não estou pregando, se eu posso vir e sentar aqui e ouvir o nosso pastor, olhando para ele com todo o carinho, com tudo que eu tenho de admiração, de agradecimento, mas saber que com a fidelidade que ele trata as Escrituras, eu estou ouvindo Cristo falando. Como foi maravilhoso sentar, ouvir o meu colega Hermes falando das Escrituras, de missões, e dizer: Cristo está falando conosco. Você tem essa compreensão? Você entende que esse conceito ele deriva da união trinitária? O Filho está unido ao Pai, nós estamos unidos ao Filho, nós somos não uma confraria, nós somos uma comunhão de santos. E aí o Pai fala conosco. É tão maravilhoso você perceber isso. E eu, antes de ir para as aplicações, vou apenas terminar para mostrar a estrutura trinitária, porque é bem fácil. O Pai falou para o Filho no capítulo 1, verso 5. O Filho está respondendo no capítulo 2, verso 12. A meus irmãos declararei o teu nome. E no capítulo 3, verso 7, o Senhor Espírito está confirmando a fala do Pai e a fala do Filho. Portanto, o autor aos Hebreus, ele bota um diálogo intratrinitário, cristocêntrico, na pessoa de Cristo a centralização. Capítulo 3, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Pai falou do Filho, o Filho respondeu para o Pai, e agora o Senhor Espírito Santo diz no verso 7, e o que ele diz? Ele fala de si mesmo, ele traz uma revelação para eu me sentir melhor no meio dos irmãos, para eu ser maior do que os meus irmãos. Ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. Que voz? A voz do Filho no meio da congregação. Qual é o maior interesse do Senhor Espírito Santo na igreja? Que você sinta arrepios, que você se emocione, que você ouça a voz do Filho. É esse o entendimento dos seus filhos? Quando eles vêm para a igreja, eles vêm aqui sabendo que é diferente de ir para a escola, sabendo que é diferente de ir para o médico, totalmente diferente. Se você tiver um encontro com ele, com o governador, você vai fazer várias orientações para ele. É na casa do governador, não é assim, irmãos? É lá com o governador, nós vamos sentar com o governador. Como é que você vai ficar, meu filho? Não. Como é que você vai sentar, meu filho? Você diz isso para ele? Nós vamos ouvir Cristo, meu filho. Lá o centro não é você. Você não vai ficar à vontade lá, meu filho. Nós vamos, diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei com aquela geração, porque ouviram e não fizeram conta, e não consideraram como palavra de Deus. Estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Há outro momento aqui, quando ele vai falar de novo: Pai, Filho e Espírito. É uma carta trinitária, canonicamente centralizada em Cristo, porque cada fala do Pai, cada fala do Filho, cada fala do Espírito é retirada do Antigo Testamento, em vários textos, que ele mostra qual é o rosto que está por trás. Isso tudo para nos dizer estas duas verdades: que a igreja do Senhor é uma comunidade de irmãos santos. Estamos unidos com o Filho, estamos unidos, portanto, ao Pai e ao Filho e ao Senhor Espírito. Que a pregação fiel, e eu não estou falando de qualquer pregação, a exposição fiel da palavra, é a voz de Cristo por trás da voz do pregador. E é assim que a igreja se alimenta
É assim que a igreja é fortalecida, é assim que a igreja se prepara para ir viver para a glória do Senhor. Depois que ela ouviu não o pregador, ela ouviu Cristo. Por isso que ela precisa ouvir numa igreja, e não numa TV, e não num rádio qualquer. Ela precisa ouvir vendo, sabendo quem são esses pregadores, fiéis não apenas na exposição, mas fiéis na família, na vida, fiéis no ministério. Nós precisamos conhecer a vida dos pregadores. Pelo que, tendo dito isto, de maneira muito abreviada, quero partir para algumas aplicações necessárias. Certamente há um rosto de Cristo por trás de toda a fala profética. Não é isso que diz o autor aos Hebreus no começo? Deus nos falou de muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas. Nos últimos dias, Ele nos fala por meio do Filho. Mas e os pregadores? Por meio dos filhos. Do Filho, Ele nos fala. Sendo esta a minha primeira aplicação, no sentido de que o nosso dever, depois de ouvirmos, sabermos, recebermos como palavra de Deus o que está sendo ensinado, é de considerar no mais alto grau a nossa comunhão. Irmãos amados da primeira igreja, não despreze a comunhão desta igreja. Esta, se for possível, deve ser a presença do auditório de quarta-feira. Deve ser, se for possível, se não houver impedimento desnecessário, digo, não justificável, esta deve ser a presença da igreja na escola bíblica. Não menosprezemos, porque Cristo fala no meio da igreja. Ao contrário do que você quer, de que você vai ter o Senhor Espírito Santo falando contigo lá na rua, não. Você vai ter as Escrituras para ler, e você vai precisar desta comunhão, e quarta-feira Cristo está aqui, preparando o seu coração para orar, com mensagens pequenas. Na escola bíblica Ele está aqui, ensinando, trazendo ensinamentos. Não desprezemos a comunhão da igreja. Todos nós precisamos da comunhão da igreja. Coloquemos esta comunhão acima de mais coisas, de compromissos, de atividades, até que nos seja impossível transferir. Aí tudo bem, mas enquanto não for nesta condição, estejamos unidos na comunhão, como santos irmãos, num local onde chama congregação, e Cristo fala conosco. É isto que o autor aos Hebreus nos diz, quando no capítulo 10, aí no verso 24, ele diz, um texto muito conhecido é o 25, mas ele diz no verso 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É nosso dever, portanto, nos preparar nossos filhos no mais alto grau desta solenidade, nos dias do Senhor, nas outras reuniões de EBD, de oração, não criarmos cultura de desprezo da comunhão. Fiquei muito feliz de ver a conferência de missões com boa parte da igreja, mas faltou muita gente. Fiquei muito feliz de saber que uma reunião de homens reuniu 45 homens na casa de um presbítero. Para o quê? Para ouvir o presbítero? Para ouvir Cristo falando no meio da congregação. Mas não são só 45 irmãos de homens. E que este número aumente mais e mais. Mais e mais. Por quê? Porque nós temos um entendimento bíblico de comunhão e temos um entendimento bíblico de quem fala quando há fidelidade no meio da congregação. Nossos filhos, desde a mais tenra idade, devem saber então que estão vindo para ouvir Cristo. O pai está ouvindo Cristo, ele está ouvindo Cristo, o idoso está ouvindo Cristo, todo mundo está ouvindo Cristo na igreja. Cristo está falando. Não é isso que diz Abacuque 3:20? Vocês lembram, mais antigos? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Em segundo lugar, uma aplicação
no que se refere à própria pregação da palavra. Devemos ter na mais alta conta também, além da comunhão, a própria pregação fiel das Escrituras, como sendo a própria voz, a voz por trás da voz, Cristo falando no meio da congregação. Isso nos remete ao que ouvimos sexta-feira: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas especialmente quando as Escrituras são abertas, Ele não apenas está conosco com a sua presença, Ele está falando conosco, Ele está transmitindo a vontade do Pai. Eu vou declarar o teu nome, e Ele só aceita esse culto porque Cristo está aqui. Se Cristo não tivesse, esse culto não seria aceito, como nenhum culto judaico, muçulmano ou não cristão é aceito pelo Pai. É o que diz Isaías 1. E não adianta ter solenidade, porque o Isaías 1 diz: o Senhor odeia pecado misturado com solenidade. Não é a solenidade que faz Ele aceitar o culto, embora a solenidade seja requerida. É Cristo no meio, o louvor, Cristo no meio. O Senhor está no seu templo e Ele nos chama e nós respondemos para que Ele fale. Terceiro lugar, aplicando a respeito do conteúdo da pregação de Cristo, porque eu abreviei aqui a pregação. O capítulo 2, verso 11, ele não apenas diz, o 10 e o 11, que Cristo está no meio da igreja, mas diz no verso 13, o que ele fala, o conteúdo dele. Vocês vão ver isso em casa. Eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Significando que o conteúdo da fala de Cristo é o próprio Cristo. Esse é algo maravilhoso para eu compreender. O Pai permite que o Filho venha para o meio da congregação falar da obra dele, falar à congregação da obra dele, e falar para o Pai da obra dele. O que o Filho fala para o Pai o tempo todo, quando a congregação está reunida, e que o Pai de maneira santa poderia derramar o seu juízo aqui, todos nós seríamos consumidos. Ele diz: eles são meus filhos. Eu fiz a obra do pacto da redenção. O Filho fala para a igreja da obra que ele realizou, o Filho fala para o Pai da obra que ele realizou. O Filho está no meio da congregação dizendo: eu estou dizendo para eles, Pai, eu porei nele a minha confiança, eu pus no Pai a minha confiança, como vocês têm que pôr no Pai. E o Pai então vai dizer: eu não vou derramar a ira, o meu Filho está ali. Vocês lembram do sangue nas portas, no Egito? O meu Filho está ali, o meu Filho está no meio dele, e aonde não tiver o sangue, vai morrer o primogênito do animal, do homem, do casal, seja de quem for, até da casa de Faraó, vai morrer o filho, se o meu Filho não estiver no meio. Então o conteúdo dessa pregação é Cristo falando dele para nós, e é Cristo falando dele para o Pai. Ele é o mediador perfeito, horizontal, no sentido da sua encarnação, e vertical. Por último, em quarto lugar, fazendo a aplicação do que ouvimos, o Pai nos abençoa e nos aceita apenas e tão somente por causa de Cristo. Saia daqui sabendo disso. A sua oração na igreja romana, em outros lugares, nos grupos de adoração que tem por aí, ela te leva, ela te linka com Deus, mas de verdade não linkam. Sacrifícios não linkam, holocaustos não me levam para Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Então você veio aqui, fez uma oração, e eu preciso, como pregador fiel, dizer: ela não te coloca diante de Deus. Você veio aqui, cantou a música, nem que você bote a mão no peito e levante para cima, ela não te coloca diante do trono de Deus, como foi mentido para nós muitos anos aqui no Brasil. O louvor não te leva para a presença de Deus. Cristo e apenas Cristo. Se você não está em Cristo, você cantou, orou,
se emocionou, gostou da pregação, como Herodes gostava de ouvir João Batista. Mas o teu lugar é fora do reino. É somente em Cristo que você, que eu, que a minha casa é aceita por Ele. Por isso que eu quero terminar fazendo menção de quando Davi mandou procurar um descendente de Saul. Permita-me terminar fazendo essa menção que eu ouvi de um pregador tão querido, falando para nós como pastores. Em 2 Samuel, no capítulo 9, e esse é o último texto mesmo. No capítulo 9, lembra que a aplicação é: só somos aceitos por causa de Cristo. Só somos aceitos por causa de Cristo. Em 2 Samuel, no capítulo 9, meus irmãos e amigos, Davi se referiu, perguntando aqui no capítulo 9, verso 2, se havia alguém para ele usar de bondade. Davi é o rei. 9, verso 1, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul? Irmão, Saul tentou matar Davi. Saul perseguiu Davi. E Davi quer usar de bondade para com a casa de Saul. Isso aqui é uma figura da nossa salvação. Para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Aqui está a resposta. Eu quero, e você, as crianças talvez não entendam isso, porque criança não sabe o que é bondade muitas vezes, e nós precisamos ensinar bondade para as crianças. Quando ela está comendo um biscoito, que ela gosta muito, nós precisamos ensiná-la a interromper o biscoito, didaticamente. Mas eu quero ele todo. Não, compartilhe ele por bondade. E por que ela precisa entender isso? Porque ela precisa entender que ela está viva por bondade, porque Deus olha para Cristo e por isso dá vida para ela, senão ela também seria consumida. Quando ela não quer repartir, ela não quer experimentar a bondade, ela precisa fazer a bondade. Meu filho, reparta por bondade, aprenda o que é bondade. Nós devemos aprender isso muito mais, porque o conceito é difícil de ser só falado, ele precisa ser vivido. Então aqui Davi quer uma pessoa para ele exercer a bondade por causa de Jonatas. Ele não conhece, mas eu quero. Quem é você? Você é parente de Jonatas, eu vou ser bom com você por causa de Jonatas, por causa do meu amor para com Jonatas. Então ele diz no verso 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o nome. O rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Que bondade é essa? É mais do que a bondade de Davi, é a bondade de Deus. Nossos filhos precisam exercer a bondade de Deus, mas ele não merece. Mas eu quero comer todo. Você vai exercer bondade de Deus. E aí então disse o verso 3: disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Esse é desprezado, não era nem contado. Um aleijado é a minha figura, é a nossa figura. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Mequi, está muito longe. Aleijado, está muito longe. Filho de Amiel, em Lodebar, é longe. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Esse desvalido, disse-lhe Davi: Mefibosete. Disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por quem? Por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul. Que presente, hein, irmãos? Aquele ser aleijado, distante, jogado lá para longe, vai receber toda a herança de um rei. Foi isso que ele fez conosco. É isso que ele olha para nós, é isso que ele nos vê aqui, é isso que ele vê nos nossos filhos, por causa do amor a Deus.
por causa do amor a Cristo, então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Em último lugar é isso, somos esse cão morto, que por causa de Cristo, o Pai nos honra, nos abençoa, nos coloca como santos irmãos, e fala para o Filho cantar e pregar no meio da nossa comunhão. Baixemos nossas frontes. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus triuno, Meu Pai, que mais uma vez falou a essa igreja por meio do Teu Filho. Obrigado por tamanha fidelidade para com o Teu povo. Obrigado porque Sua voz sempre vem de maneira tão santa e perfeita lembrar-nos de quem somos e quem Tu és. Tu és Deus e nós somos pó. Como aqui ouvimos, Senhor, não passávamos de cães loucos, vivendo numa imundície, na lama de nosso pecado, ao qual nós amávamos satisfazê-lo, Senhor. Mas houve um dia, determinado desde a eternidade, que pelo sacrifício do Teu amado Filho, nós fomos vivificados, capacitados para compreender, Te servir e Te amar, e isso graças a Cristo. Obrigado, Senhor, porque se esse culto foi prestado é porque Cristo, o perfeito sumo sacerdote, levou até o Teu trono de graça tudo aqui que fizemos. Obrigado pela Tua voz, Senhor Jesus, que ouvimos hoje. E o que faremos diante disso? A não ser Te pedir perdão, porque temos sim pecado, Senhor, contra Tu. Quantas vezes ouvimos a Tua voz, Senhor Jesus, e não somos verdadeiramente obedientes, fiéis, e Te ofendemos, Senhor. Perdoa o meu pecado, perdoa o nosso pecado de desobediência, de insolência. Agimos como loucos quando fazemos isso, mas clamamos a Ti, Senhor, Deus e Pai, pelos méritos de Cristo, Teu Filho amado. Leva-nos para mais uma semana para vivermos como ovelhas de Cristo, obedientes. Que essa obediência seja notada em nossos lares, nas nossas vocações, em todos os nossos relacionamentos, Senhor. Que Cristo seja verdadeiramente glorificado em tudo que nós fizermos. Que isso não seja, meu Pai, uma palavra vã, mas um compromisso, consciente de que precisamos da Tua graça. Sem Tua graça, Senhor Jesus, nada podemos fazer. Obrigado por tantas verdades ensinadas e relembradas hoje. Como ovelhas obedientes, clamamos, ajuda-nos, Senhor Jesus. Amém. Vai à nossa frente, guiando nossa mente, nosso coração, nos disciplinando quando errarmos. Obrigado, porque se essa oração é aceita, porque Tu, próprio Deus, intercede por nós perante o Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tanta obediência, por uma obra perfeita, por tamanha fidelidade. Capacita-nos e envia-nos como servos, como filhos adotivos, pelos Teus méritos, filhos fiéis. Que haja temor e santo tremor em nossas vidas, e que até que o Senhor volte, Senhor da glória, para nos buscar como a Tua noiva, sejamos encontrados
obedientes, em constante arrependimento, clamando sempre pela Tua graça. É o que nós pedimos como igreja e Te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que canta e prega no meio da igreja, que o amor de Deus Pai e que as misericórdias e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém, Senhor.